Você acha que o serviço no Brasil é caro? Vai ver na vida lá fora como é. Eu decidi fazer esse vídeo depois de uma aula que eu estava conversando com o meu professor de holandês, que é um holandês que vive no Brasil, e ele comentou que ele tinha chamado um serviço em casa, lá em Minas Gerais, e que ele tinha achado muito barato. Eu não lembro o que que era, se era encanador, se era eletricista, alguma coisa do tipo. E que ele achou assim barato num nível que depois que o cara foi embora, ele ficou fazendo conta e não entendeu como que o cara fez aquele preço, porque para ele não fazia sentido nenhum, era barato demais, não pagava o custo. E aí, junto com essa história do professor, eu tinha visto um comentário numa rede social, assim, bem próximo desse dia, de um grupo de expatriados, uma pessoa reclamando que tinha chamado um encanador em casa e que ele tinha cobrado 111 euros por 15 minutos de trabalho. E aí teve algumas respostas, uma resposta em específico que me fez pensar bastante nesse assunto, que depois eu vou comentar mais sobre isso, mas assim, eu comecei a pensar, me fazer essa pergunta, né, que eu sou muito curiosa, eu quero sempre entender o porquê das coisas. E aí, o que eu entendi é que são três coisas que dá esse choque, assim, quando a gente vai morar fora, da diferença do preço do serviço no Brasil e o preço do serviço morando fora, né, em outros países. A primeira grande diferença é o próprio salário mínimo, né? Que tem uma diferença gritante entre o valor do salário mínimo no Brasil e o valor do salário mínimo em outros lugares do mundo. Comparado com a Holanda, então, é mais de 6 vezes mais caro o salário mínimo aqui do que no Brasil. E isso, naturalmente, é custo na veia, né? Então, naturalmente, qualquer coisa básica vai custar aqui na Holanda 5, 6 vezes mais do que custa no Brasil. Justamente, né, de cara, só pela questão do salário mínimo. Não vou entrar neste vídeo no mérito sobre se o salário mínimo do Brasil é justo ou não, porque acho que não é nem um pouco justo, mas acho que é um assunto para outro vídeo, para a gente não perder o foco na questão do serviço. Mas assim, é claro que essa questão do salário mínimo vai ser uma coisa que vai impactar muito, que já vai dar uma grande diferença de cara. Uma segunda coisa que eu identifiquei que também dá uma grande diferença é a questão da informalidade. Então, no Brasil, você pega, por exemplo, o encanador, o eletricista, tem muita gente que é aquele tiozinho do bairro que a gente chama para resolver esse tipo de problema e que normalmente aprendeu essa profissão de uma maneira totalmente informal. Então, tem o cara que o pai era mecânico e ele acabou aprendendo com o pai e virou mecânico. Tem o cara que começou como ajudante de pedreiro e no fim ele acaba virando pedreiro porque ele aprendeu a profissão. Então são profissões, tem muitas profissões que não têm uma formação técnica profissional no Brasil, que eles vão aprendendo fazendo, né? Já que na Holanda, mesmo essas profissões, elas têm uma formação técnica e muitas vezes é necessário que a pessoa que vai atender você tenha um certificado. Então, tem o certificado que ele deve pagar lá uma contribuição, não sei se é anual, não sei qual a periodicidade, mas deve ainda pagar alguma coisa para manter essa certificação dele. Então, na teoria, você não poderia contratar uma pessoa que não é realmente qualificada formalmente para fazer o trabalho, mesmo nessas coisas que no Brasil a gente contrata o tiozinho do bairro que aprendeu na marra. Então é isso, e claro, também aumenta o custo, né? Porque a pessoa tem uma formação, ela gastou dinheiro para fazer essa formação, ela gastou tempo realmente estudando. Não que o tiozinho informal não tenha gasto, porque ele também gastou tempo para aprender, né? Mesmo que tenha sido na prática, ele gastou tempo para aprender. Mas essa questão de as profissões serem mais formalizadas aqui do que no Brasil, naturalmente também impacta no custo do serviço, né? Por fim, e mais polêmico, eu vou dizer uma coisa que eu espero que vocês não fiquem chateados comigo, que vocês assistam até o final para entender o meu ponto de vista, mas brasileiro não sabe fazer preço. E por que que eu tô falando isso, né? Lembra do post do Facebook? Eu vi uma resposta que me fez pensar bastante sobre isso, que eu nunca tinha pensado por esse lado, e eu sou uma pessoa formada em administração, pós-graduada, e nunca pensei por esse lado. Então a gente vai aprendendo com as coisas, né? Uma pessoa respondeu nesse post, né, que a menina estava reclamando que pagou muito caro por 15 minutos de trabalho, e uma pessoa respondeu da seguinte forma, que eu vou ler aqui. Ele gastou tempo dirigindo para sua casa e depois voltando. Ou seja, em outras palavras, ele não gastou 15 minutos nesse serviço, né? Ele gastou, sei lá, 1 hora, 40 minutos, porque ainda tem o tempo de deslocamento. Esse tempo de deslocamento ele não está trabalhando para outras pessoas. É parte do trabalho dele o deslocamento, né? Então, isso também entra no custo. Então, não foi 15 minutos de trabalho. Continuando.
Ele tem várias ferramentas caras, um carro e custo de gasolina. Sim, ele, né, lógico, não vai cobrar uma chave de fenda em cada casa que ele vai trabalhar, mas ele teve esse custo de investir nessas ferramentas ao longo da vida dele, e ele tem que pagar esse investimento com o trabalho dele. Tem o carro que ele usa no deslocamento, que tem custo de manutenção, né? Todo carro tem custo de manutenção, e gasolina. Nem vamos falar do preço da gasolina hoje em dia, né? Mas tem um custo de deslocamento. Mesmo que o cara vá de transporte público, tem um custo de transporte público, não é de graça em lugar nenhum do mundo. Então, tem o custo de deslocamento. Continuando, ele paga várias taxas e VAT, que é taxa. Aqui na Holanda, o sistema é todo interligado, principalmente o imposto de renda, principalmente, né, a Receita Federal daqui. E aqui quase ninguém trabalha informal, então todo mundo tem lá um ZZP que é como se fosse um MEI, e no mínimo, né, no pior das hipóteses, a pessoa tem um ZZP que é um MEI, e ela tá pagando imposto, ela tá declarando o serviço que ela tá fazendo, então esses 15 minutos, né, que não é 15 minutos, que ela veio na casa lá e fez o serviço, ele tá declarando que ele fez aquele serviço para a Receita Federal daqui, ele está pagando imposto sobre aquele serviço, e o imposto aqui não é barato, em torno de 21%. Faz a conta. Já no Brasil, a gente tem um grande nível de informalidade nessas coisas, porque o tiozinho do bairro já te deu uma nota fiscal de serviço, é muito raro, né? O tiozinho do bairro muitas vezes não tá registrado, não tem um MEI, não tem nada. O tiozinho do bairro muitas vezes está te prestando ali um serviço e fica por isso mesmo, se ele declara, se ele não declara, paciência, né? A gente nem sabe. Então, o Brasil tem um nível de informalidade muito, muito grande, que também, claro, entra nesse custo do serviço, porque se está informal, não está pagando imposto, se não está pagando imposto, não está colocando imposto no preço. Por fim, ela continuou, né? Ele precisa pagar a aposentadoria e receber dinheiro suficiente para cobrir as férias e licenças por doença, né? Ausência por doença. E aí que também é outra coisa que a gente não pensa, né? A gente, quando é funcionário de uma empresa, a gente tem as férias, que tá no custo da empresa te contratar, a gente tem, né, auxílio doença não, mas a ausência por licença, né, de saúde que a empresa cobre e continua te pagando, mesmo você estando sem trabalhar. O cara que é profissional liberal deveria colocar isso no preço também, porque todo mundo fica doente de vez em quando, porque todo mundo às vezes precisa ficar um dia sem trabalhar para se recuperar. E principalmente, todo mundo tem direito a ter férias, inclusive o tiozinho do bairro que trabalha informal arrumando o encanamento da sua casa. Mas, na verdade, muita gente não coloca isso no preço no Brasil, né? Pela realidade social, por N motivos que eu não quero entrar nesses motivos aqui no vídeo, porque senão a gente perde o foco, mas essas coisas acabam não entrando no preço, e é muito errado, porque todo mundo deveria colocar isso no custo sim, porque é parte normal da vida de todo mundo, e que todo mundo tem direito, independente se trabalha como CLT numa empresa ou se trabalha autônomo. E aí ela encerra, né, a resposta do post falando que sim, é muito razoável o preço, falando que ela vem dos países nórdicos e que lá é bem mais caro do que na Holanda. Mas enfim, a questão é que realmente eu acho que o brasileiro tem essa dificuldade de fazer preço. A gente acaba fazendo preço muito mais no quanto as outras pessoas cobram pela competitividade, até porque o mercado informal, pelo próprio desemprego, por N problemas sociais, acaba sendo... A informalidade é muito grande e acaba tendo uma competitividade muito grande nessas profissões que são simples, que têm um baixo nível de necessidade de qualificação, no sentido de qualificação técnica, né, de ir para a faculdade estudar, uma coisa que você pode aprender e meio que sair fazendo, né? E aí isso acaba tendo muita gente, né, disponível para esse tipo de serviço, e acaba virando uma competição de preço e acaba criando uma bolha muito errada de que eu vou cobrar esse preço porque o outro está cobrando mais barato, e se eu quiser pegar esse serviço eu tenho que cobrar mais barato. O que é bastante errado. Eu tenho uma amiga que dá consultoria para empreendedores, e ela dá consultoria para tudo que é tipo de empreendedor, tanto as pessoas mais simples, pessoas, né, com menos formação, como gente com mais formação. E ela comenta que o que as pessoas têm mais dificuldade, onde elas erram mais, é justamente a precificação, por coisas do tipo considerar que o tempo gasto de trabalho foi os 15 minutos que passou dentro da casa da pessoa, e não os 15 minutos que passou dentro da casa da pessoa mais o tempo de deslocamento, que também é parte do trabalho,
ou o tempo que ela gastou para ir numa loja comprar uma peça que ela precisa utilizar naquele concerto que ela está fazendo. Isso também é parte do custo do trabalho. E que muita gente não coloca por desconhecimento, por não saber realmente fazer preço, por não fazer o preço considerando os reais custos que aquele serviço tem, mas muito mais a realidade do país. Quantas outras pessoas cobram? Isso é uma coisa que eu falo até de experiência própria. Eu sou uma pessoa que tenho formação, mas que quando eu mudei um pouco para empreendedorismo, eu estava entrando numa área que era completamente diferente do que eu fazia. E o meu primeiro insight foi justamente ver quantas outras pessoas estavam cobrando e fazer um preço em cima do que as outras pessoas estavam cobrando e não do custo real das coisas. Por quê? Porque na minha cabeça eu tô entrando nesse mercado, eu preciso primeiro ser competitiva para fazer um portfólio e daí, né, poder cobrar um preço mais justo. Só que isso também é um pensamento errado, né? Com o tempo eu fui aprender que é um pensamento errado, porque você também cria ali uma dependência, né? Às vezes você cria relacionamento com alguém de longo prazo que vai estar sempre em cima de um preço que é errado. Eu sei que tem uma grande dificuldade, às vezes, da gente querer pagar mais, né? Muitas situações eu gostaria de pagar mais, mas pela própria realidade a gente às vezes não consegue despender mais dinheiro em alguns serviços. Eu sei que pela realidade do país, às vezes é difícil até pra gente despender mais dinheiro, né? Muitas pessoas não têm como pagar mais caro por algum serviço, porque elas também não são bem remuneradas. A gente vive num país, né? O Brasil é um país de uma realidade social muito difícil, de alto desemprego, de baixo salário mínimo, de N problemas sociais que às vezes impedem a gente de pagar um preço mais justo no serviço. Mas eu acho que o início dessa conversa, e acho que é essa reflexão que eu quero deixar desse vídeo, que não é só para quem pensa em morar fora ou para quem já mora fora, mas é para quem também mora no Brasil, de valorizar as pessoas que prestam serviço, de valorizar o tempo daquele profissional, de questionar menos, de entender um pouco mais como funciona tudo isso, como deveria ser o preço de verdade, antes de ficar criticando e dizendo que o preço é muito caro. Quando na verdade às vezes é muito barato, né? Eu me lembro de, recentemente, uma blogueira viralizou porque estava morando nos Estados Unidos e ficou reclamando que a faxineira queria cobrar $25 por hora, que era muito caro. Mas, gente, na verdade é a realidade social, né? É um país cujo salário mínimo não é a miséria como é no Brasil, cujo custo de vida é muito mais alto do que no Brasil, cuja moeda é muito diferente, enfim, é muita diferença para você querer comparar com o Brasil, né? Quando a gente muda para outro país, a gente precisa ter em mente que nem tudo é comparável, porque as bases são muito diferentes. Mas acho que mesmo dentro do nosso país, acho que a gente tinha que ter um pouco mais de responsabilidade na hora de avaliar o preço do outro, né? Porque se a gente está contratando alguém para fazer aquele serviço, é porque a gente não tem essa capacidade ou esse tempo. E a gente devia dar mais valor. Eu acho que realmente as pessoas no Brasil não dão muito valor ao serviço de uma maneira geral, principalmente as coisas mais simples. Eu acho que a gente precisava valorizar mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Você acha realmente que no Brasil a gente não sabe fazer preço, que a gente desvaloriza os profissionais? É lógico que eu tô falando muito, principalmente do profissional, do tiozinho do bairro, né, dos serviços mais básicos. Porque você vai falar do mecânico do bairro é uma coisa, você vai falar do mecânico da concessionária é outra coisa, né? Lá sim tem um cara que é formado, tem uma empresa por trás fazendo preço de verdade, colocando todos os custos de verdade, né? É outra história. Eu tô falando dos serviços mais básicos do dia a dia, essas coisas mais simples, né? Então, me fala aí nos comentários o que você acha sobre isso, se concorda. Você pode discordar também, não tem problema com isso não. Tô aqui pra ouvir, pra aprender também, né? Assina o canal se ainda não é inscrito e muito obrigada por me assistir. Tange entre o frustração do dia. Gravei o vídeo inteiro e o microfone simplesmente me deixou na mão. E a hora que eu fui ver o vídeo no final, tudo mudo, porque o microfone não estava ligado. Não é que não estava ligado, eu testei antes de começar. Só que aí, sei lá, ele parou, cansou.